Bom trabalho bancando o agente. Meu ex zombou da minha visitação. A nova esposa dele deu um sorriso irônico. Ah, vendendo os sonhos dos outros agora. Eu sorri. Na verdade, acabei de fechar um negócio de a 2 milhão com seu chefe. O rosto dele se fechou. Engraçado, ele mencionou reestruturação. Devo dizer alguma coisa? O silêncio não tinha preço. A mensagem do celular do meu marido brilhou na escuridão do nosso quarto, iluminando meu rosto enquanto eu a encarava, incrédula. 13h47. Mal posso esperar para te ver amanhã. Só preciso terminar as coisas com a Rose. Em breve você será tudo o que ela nunca foi. Meu estômago embrulhou enquanto eu examinava dezenas de mensagens semelhantes entre Nathan e Allison, sua assistente administrativa há 2 anos. Sentei-me imóvel na cama King Size Califórnia, que escolhemos juntos, sentindo-me repentinamente vasta e vazia. Apesar de Nathan estar dormindo ao meu lado, ele havia deixado o celular desbloqueado depois de chegar atrasado de outro jantar com um cliente. A ironia não passou despercebida. Depois de 15 anos de casamento, o descuido do meu marido seria o que finalmente revelaria a verdade. Nathan, eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava. Nathan, acorde! Ele se mexeu, piscando confuso antes de focar os olhos no que eu segurava. A cor desapareceu do seu rosto. Quanto tempo? Perguntei, as palavras mal conseguindo passar pelo nó na minha garganta. Rose, eu posso explicar. Quanto tempo? O silêncio dele me disse tudo. Não foi um lapso momentâneo. Foi calculado. Foram meses, talvez anos de mentiras sob o meu próprio teto, enquanto eu apoiava a carreira dele, planejava o nosso futuro e acreditava na nossa parceria. Quero que você saia daqui, sussurrei, levantando-me da cama com as pernas trêmulas. Esta noite, antes de começarmos, quero reservar um momento para agradecer a cada um de vocês por fazer parte desta jornada incrível. Alguém já te subestimou. Só para provar que estava errado da maneira mais satisfatória, se a história de Rose reconstruindo sua vida após uma perda devastadora lhe toca, considere assinar. É totalmente gratuito e nos ajuda a compartilhar mais histórias de triunfo sobre a adversidade. Agora, vamos assistir enquanto um castelo de cartas desmorona e uma base mais sólida começa a se formar. 3 meses depois, sentei-me em frente a Nathan e seu advogado em uma sala de conferências estéril. O processo de divórcio havia progredido rapidamente. Nathan estava ansioso para começar sua nova vida com Allison e havia contratado um dos advogados de divórcio mais agressivos de Boston. Eu fui pega de surpresa, não apenas pelo caso, mas pela forma como Nathan se preparou cuidadosamente para essa eventualidade. O imóvel em Beacon Hill foi comprado principalmente com fundos dos bônus do Sr. Miller, declarou seu advogado friamente. A contribuição da Sra. Miller para a hipoteca foi mínima durante o casamento. Reformei a casa inteira, protestei, buscando apoio no meu próprio advogado. Gerenciei os empreiteiros, projetei todos os cômodos. Capital próprio não é o mesmo que capital próprio financeiro, interrompeu Nathan, sem me olhar nos olhos. Você escolheu reduzir sua carreira em marketing. Essa não foi uma decisão minha. A verdade me doeu. Eu havia me afastado da minha promissora carreira em marketing corporativo para apoiar a ascensão de Nathan. Tínhamos concordado que fazia sentido financeiro na época. O salário dele era maior, seu potencial, maior. Eu havia assumido projetos freelance entre a administração da nossa casa e o planejamento dos jantares que o ajudavam a fazer networking com executivos. A casa vitoriana de arenito marrom em Beacon Hill era o nosso sonho. Passei 3 anos restaurando-a, pesquisando detalhes apropriados para a época, buscando materiais. Cada centímetro daquela casa guardava minhas impressões digitais, minha visão, meu coração. E agora, de acordo com o acordo que estava sendo apresentado, ela seria vendida com Nathan recebendo 70% dos lucros. Isso é roubo, eu disse com a voz embargada. É a lei, Rose, respondeu Nathan friamente. Você deveria
Ter pensado na sua segurança financeira antes de deixar suas habilidades profissionais se tornarem obsoletas. 2 semanas depois, eu estava no nosso saguão, corrigindo o saguão, observando Nathan e Allison embalarem os últimos pertences dele. Allison, de 28 anos e radiante com a confiança de uma mulher que se achava vencedora, comandava a mudança com meu vaso bacará antigo nas mãos. Cuidado com isso, eu disse automaticamente. É do mercado de pulgas de Paris, 2015. Ela terminou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Nathan me contou tudo sobre seu pequeno hobby, de colecionar. Não se preocupe, daremos um bom lar a ele. Mordi a língua até sentir gosto de sangue. Eles estavam levando as obras de arte, as antiguidades, qualquer coisa de valor que Nathan tivesse tecnicamente comprado, independentemente de quem a tivesse encontrado, amado ou cuidado. Nathan saiu do escritório com seus tacos de golfe. O que sobrou? Disse ele a Allison, antes de finalmente se virar para mim. As chaves estão no balcão. O corretor entrará em contato para preparar a venda. Assenti rigidamente, recusando-me a lhe dar a satisfação de me ver desabando. Adeus, Nathan. Ele parou na porta, olhando para a casa que construímos juntos. Por um momento, pensei ter vislumbrado arrependimento em seus olhos, mas então ele deu aquele sorriso frio e indiferente que eu conhecera durante o divórcio. Sabe, Rose, você deveria ter desenvolvido algumas habilidades de verdade em vez de brincar de casinha todos esses anos. Talvez assim não estivesse começando do 0 aos 40. Ele deu de ombros. Boa sorte vendendo a casa de outras pessoas agora que você perdeu a sua. A porta se fechou atrás deles com um clique definitivo. Afundei no chão do saguão vazio, a magnitude do que eu havia perdido me esmagando. Não apenas meu casamento, ou minha casa, mas minha identidade, minha segurança, meu futuro. Eu havia investido tudo em nós, e agora não havia mais nós, apenas eu sozinha, com um contrato de aluguel temporário de uma casa que em breve pertenceria a outra pessoa. Naquela noite, encolhida no assento da janela, onde passei, incontáveis noites lendo e sonhando, cheguei ao fundo do poço. Lá fora, as luzes de Boston brilhavam, indiferentes à minha dor. Meu celular vibrou com uma notificação, uma atualização de rede social de um amigo em comum que ainda não sabia do divórcio. Era uma foto de Nathan e Allison na inauguração de um restaurante. O braço dele em volta da cintura dela, com a luz refletindo no anel de diamante dela, quebrada e reconstruída dentro de mim naquele momento. Se Nathan achasse que eu não valia nada sem ele, eu provaria que ele estava errado. Se ele acreditasse que eu não conseguiria ter sucesso sozinha, eu mostraria a ele o quão espetacularmente enganado ele estava. Abri meu laptop e digitei requisitos para a licença imobiliária de Massachusetts. 3 dias depois, assinei os papéis para vender a casa na qual havia me dedicado de corpo e alma, observando a vida que construí ser reduzida a números em uma declaração de liquidação. Com minha escassa participação de 30% guardada, aluguei um minúsculo apartamento de 1 quarto em um bairro menos desejável e me matriculei em cursos sobre imóveis. Recomeçando aos 40, sussurrei para meu reflexo no espelho do banheiro da minha nova e humilde casa. A mulher que me encarava tinha olheiras e uma determinação que beirava o desespero. Recomeçar do nada, mas isso não era inteiramente verdade. Eu tinha algo que Nathan não conseguia suportar. O conhecimento de como reconhecer valor, como visualizar potencial, como transformar espaços. E eu também tinha algo novo crescendo dentro de mim. Um desejo ardente de provar que ele estava errado. Isso me deu energia quando o desespero ameaçou me derrubar. Prendi meu cronograma de cursos sobre imóveis na geladeira e colei ao lado um bilhete que dizia: "A melhor vingança é o sucesso massivo." 6 meses depois da minha nova vida, sentei-me de pernas cruzadas no chão do meu apartamento, cercada por livros de imóveis, flashcards e xícaras de café vazias. O aquecedor no canto rangia e chiava, lutando contra o frio de fevereiro de Boston que entrava pelas minhas janelas com correntes de ar. Minha licença imobiliária, recém-emoldurada, estava pendurada na parede, minha primeira conquista neste novo capítulo.
Parabéns por entrar para a Prestige Properties, disse meu corretor na semana passada, entregando-me uma pequena mesa no canto do escritório. Não espere muito no seu primeiro ano. A maioria dos novos corretores se demite em 6 meses. Suas palavras ecoaram enquanto eu olhava para minha agenda vazia. Sem clientes, sem anúncios, sem cheques de comissão no horizonte, enquanto minhas economias minguavam assustadoramente. O apartamento era muito diferente do meu brownstone. Em Beacon Hill, uma unidade de 56 metros quadrados com bancadas laminadas e carpete que já tinha visto dias melhores. Mas era tudo o que eu podia pagar depois que o acordo de divórcio mal cobria meus custos imobiliários e os custos iniciais. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha irmã. Como vai, Ho? Mamãe está preocupada. Não respondi. Minha família tinha me apoiado, mas estava perplexa com minha escolha de carreira. Por que não voltar para o marketing? Perguntavam. Use suas habilidades existentes. Eles não entendiam que não se tratava apenas de renda. Tratava-se de me reconstruir do zero, provar que Nathan estava errado e encontrar algo que fosse inteiramente meu. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório, determinada a seguir qualquer corretor que quisesse me deixar aprender. A maioria me ignorava. Novos corretores eram concorrentes, não colegas. Mas Vivian, uma veterana de cabelos grisalhos na Minatus Mines, casa dos 60 anos, especializada em imóveis de luxo, inesperadamente teve pena de mim. Você está me rondando, querida, disse ela, olhando por cima dos óculos de grife. É uma distração. Eles valorizam o que impressiona seus colegas. Vivian não fez perguntas sobre minha motivação, o que eu apreciei. Em vez disso, ela me entregou um anúncio de uma cobertura no centro da cidade. Os proprietários estão se mudando para Londres. Ambos são vice-presidentes de empresas diferentes. Mostre-me o que você faz de diferente dos outros corretores. Passei dias pesquisando o imóvel e o público-alvo. Quando apresentei minha estratégia de marketing para Vivian, focando em como o espaço poderia servir como um santuário pessoal e um local de entretenimento impressionante para parceiros, de negócios, ela assentiu em aprovação. Nada mal, admitiu. Você tem instinto. Nos 6 meses seguintes, desenvolvi minha abordagem única. Enquanto outros corretores eram puramente transacionais, eu me tornei consultivo. Em parte corretor de imóveis, em parte consultor de estilo de vida, em parte confidente. Eu ouvia de forma diferente dos outros, captando as necessidades não expressas por trás dos requisitos declarados. Para o CTO que procurava um imóvel à beira-mar, mostrei como os recursos de uma casa inteligente poderiam ser integrados sem comprometer a arquitetura histórica que ele admirava. Para a esposa do gestor de fundos de hedge, identifiquei a casa perfeita onde ela pudesse realizar galas beneficentes que finalmente a fariam ser aceita nos círculos sociais da velha guarda de Boston. Minha taxa de fechamento de negócios melhorou constantemente e minha lista de clientes cresceu por meio de indicações. A cada sucesso, eu aprimorava meu foco, aprendendo sobre os bairros, estilos arquitetônicos e comodidades específicos que atraíam os empreendedores e executivos como os da Westfield Development. Você encontrou seu nicho, comentou Vivian, um dia depois que fechei o negócio de um prédio de arenito marrom para um executivo da indústria farmacêutica. Embora eu não esteja totalmente convencida de que seus motivos sejam estritamente profissionais. Sorri enigmaticamente enquanto organizava meus arquivos. No mercado imobiliário, a motivação não é menos importante do que os resultados? Ela riu. Agora você está aprendendo. Lembre-se, querida, a vingança pode ser um combustível poderoso, mas queima quente e rápido. Certifique-se de que esteja construindo algo que dure mais do que ela. Concordei, mas discordei em particular. Meu plano não era apenas uma satisfação passageira. Era me reposicionar em um mundo onde Nathan achava que eu não tinha lugar. Um dia, nossos caminhos se cruzariam novamente. Não como ex-cônjuges, mas como profissionais do mesmo setor. Um com consideravelmente mais influência do que o outro. 2 anos após meu divórcio, eu estava sentada em meu apartamento de um quarto reformado. Ainda era modesto, mas em um bairro melhor, com piso de madeira e sancas. Minha mesa de jantar estava coberta de impressões. O organograma da Westfield Development
comunicados à imprensa, relatórios anuais e perfis de mídia social de seus principais executivos. Post-its criavam uma rede de conexões entre indivíduos, projetos futuros e detalhes pessoais que eu havia coletado. Isso pareceria preocupante para alguém de fora, murmurei para mim mesma, tomando um gole de Cabernet. Mas não era perseguição. Era pesquisa. Pesquisa profissional. No centro do meu quadro de investigação improvisado estava James Sullivan, CEO da Westfield e superior direto de Nathan, de 55 anos, divorciado. Há 3 anos, casou-se novamente no ano passado com Caroline, uma cirurgiã pediátrica 15 anos, mais nova que ele, com 2 filhos adolescentes do primeiro casamento que moravam principalmente com a mãe em Cambridge. Membro do Commonwealth Club e do Conselho do Museu de Belas Artes, ele foi recentemente citado no Boston Business Journal, lamentando a falta de residências verdadeiramente distintas nos novos empreendimentos da cidade. Passei semanas compilando este dossiê, aprendendo sobre os hábitos, preferências e dificuldades de Sullivan, de acordo com as fofocas do setor. Obrigada, Vivian. Sullivan e sua nova esposa estavam casualmente procurando uma casa que impressionasse seus colegas e, ao mesmo tempo, atendesse ao desejo de sua esposa por algo menos formal do que Beacon Hill. Perfeito, sussurrei, circulando, um evento beneficente em minha agenda. O evento anual de arrecadação de fundos da Sociedade de Preservação de Boston, onde Sullivan seria homenageado pela restauração de um prédio histórico de fábrica, transformado em lofts de luxo, pela Westfield. Nathan provavelmente compareceria como parte da equipe executiva, mas esse era um risco que eu tinha que correr. Cobrei todos os favores que Vivian me devia para garantir um convite, e gastei uma quantia exorbitante em um vestido preto clássico que projetava sucesso, mas sem exageros. Na noite do evento, posicionei-me estrategicamente, conversando com vários profissionais do setor, mantendo Sullivan na minha visão periférica. Quando ele se afastou da mesa para pegar uma bebida, avancei, não diretamente para ele, mas para o historiador da arquitetura com quem ele havia conversado antes. Professor Harrington, eu disse calorosamente, tendo memorizado rostos do programa do evento. Sua palestra sobre reutilização adaptativa de espaços industriais foi fascinante. Sou Rose Miller, da Prestige Properties. Enquanto conversávamos sobre preservação histórica, Sullivan retornou. Não o reconheci imediatamente. Um risco calculado que valeu a pena quando Harrington nos apresentou. James, aqui é Rose Miller, uma corretora imobiliária com uma apreciação revigorante pela integridade arquitetônica. Sullivan apertou minha mão. James Sullivan, da Westfield Development, disse ele. Eu sei, respondi com um sorriso profissional. A conversão da sua fábrica em Lockwood é exatamente o tipo de empreendimento bem pensado que Boston precisa. Você mantém o caráter industrial enquanto cria espaços habitáveis. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Você conhece o nosso projeto? Mostrei aos clientes as unidades modelo no mês passado. A maneira como você preservou o elevador de carga original como um elemento de design foi inspiradora. Isso não era bajulação. Na verdade, eu havia estudado o imóvel minuciosamente, acompanhando potenciais compradores para entender as preferências estéticas de Sullivan. 20 minutos depois, estávamos em uma conversa profunda sobre o mercado imobiliário de Boston. Demonstrei cuidadosamente meu conhecimento sem sobrecarregá-lo, fazendo perguntas que demonstravam que eu entendia do lado do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que oferecia insights da perspectiva residencial. O mercado de alto padrão está mudando, expliquei. Meus clientes de luxo querem cada vez mais personalidade e contexto, não apenas metros quadrados e bancadas de granito. Eles querem casas que contem histórias. Sullivan assentiu, apreciativo. Minha esposa continua dizendo algo parecido. Estamos procurando um novo lugar, mas tudo parece muito tradicional e abafado ou muito estéril e moderno. Esse é o desafio, concordei. Encontrar o equilíbrio entre o tradicional e o contemporâneo exige um olhar especializado. Entreguei meu cartão a ele, sem insistir, apenas oferecendo. Se você estiver interessado em uma nova perspectiva para sua busca,
Ficarei feliz em ajudar. Pedi licença antes que a conversa se prolongasse demais, deixando-o com um gostinho de quero mais. Uma técnica que aprendi com Vivian. Enquanto me afastava, senti seus olhos me seguindo. A semente estava plantada. 3 dias depois, sua assistente ligou para agendar uma reunião em meu escritório. Sullivan descreveu o que ele e Caroline buscavam. Uma casa com personalidade, mas sem a formalidade de Beacon Hill. Espaço para entretenimento, mas com áreas privativas para a família e proximidade do hospital dela e do consultório dele. Trabalhamos com outros 2 corretores, admitiu ele. Eles não entenderam bem o que estávamos procurando. Assenti, solidário. Isso porque eles estão te mostrando imóveis. Prefiro entender seu estilo de vida primeiro, depois encontrar um imóvel que o valorize. Ao final da nossa conversa, eu havia conquistado não apenas um novo cliente, mas também um dos homens mais influentes do mercado imobiliário de Boston e chefe do Nathan. Passei semanas dedicadas à busca de Sullivan, apresentando apenas imóveis que se encaixavam perfeitamente nos critérios deles. Organizei visitas particulares em horários inusitados para acomodar a agenda de cirurgias de Caroline. Pesquisei distritos escolares para os fins de semana dos filhos dele, analisei o tempo de deslocamento e até consultei um avaliador de arte sobre o espaço nas paredes e a iluminação para a coleção deles. Você está se esforçando muito nisso, comentou minha nova assistente um dia, enquanto eu revisava plantas 3D que havia encomendado para um imóvel que os Sullivan estavam considerando. Este não é um cliente qualquer, respondi. É um investimento no meu futuro. 2 meses depois de começarmos a trabalhar, encontrei um imóvel vitoriano, estilo Queen Anne, em Chestnut Hill, com reformas modernas que respeitavam seu caráter. Histórico. Tinha tudo: espaço, charme, prestígio e uma localização que combinava com ambos. Mais importante ainda não estava oficialmente à venda. Eu tinha ouvido falar dele pela rede de contatos da Vivian e consegui uma visita, pré-anúncio, quando Sullivan caminhou pela biblioteca com painéis de madeira, seus armários embutidos originais e sistema de iluminação atualizado. Observei sua expressão mudar de interesse para desejo. Quando Caroline se engasgou com a cozinha reformada, que mantinha detalhes de época e incorporava eletrodomésticos de última geração, eu soube que tínhamos encontrado o lar deles. Fizeram uma oferta naquela noite. 2 semanas depois, fechamos o negócio. Uma venda de 3,6 milhões de reais que seria publicada na revista Boston Home. Minha comissão foi a maior que já ganhei, mas o verdadeiro valor estava na apreciação de Sullivan. Você entendeu o que queríamos antes que pudéssemos articular isso nós mesmos, ele me disse no fechamento. Nunca experimentei um serviço como este. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, abri uma garrafa de champanhe que estava guardando para uma ocasião especial. Enquanto saboreava um gole, naveguei pelo meu celular até encontrá-la. Uma postagem de 1 ano atrás mostrando Nathan em um evento da empresa Westfield, a vários metros de Sullivan, tentando parecer importante. O mesmo Nathan que me disse que eu não tinha habilidades, nem futuro. O mesmo Nathan que achava que eu não era nada sem ele. Agora eu tinha a atenção e a confiança do seu chefe. Sullivan já havia me indicado a 2 de seus amigos executivos e me convidado para um jantar em sua nova casa. Eu tinha conseguido. Depois de anos de trabalho metódico, planejamento cuidadoso e construção de relacionamentos estratégicos, eu havia me posicionado exatamente onde precisava estar. A base estava lançada, a estrutura construída, e agora eu podia começar a trabalhar nos acabamentos do meu projeto de vingança. Tudo o que eu precisava era da oportunidade perfeita para revelar a Nathan exatamente quanta influência eu agora exercia sobre sua carreira. E essa oportunidade viria mais cedo do que o esperado, na forma de uma visitação pública que mudaria tudo. A oportunidade caiu no meu colo com o timing perfeito. James Sullivan me ligou em uma manhã de terça-feira, sua voz carregando aquela mistura de autoridade e familiaridade que desenvolvemos nos últimos 6 meses. Rose, minha irmã está se mudando para Chicago. Ela precisa vender sua propriedade.
Em Brookline rapidamente, mas não quer comprometer o preço. Eu disse a ela. Você é a única agente em quem confio. Naquela tarde, eu estava caminhando por uma deslumbrante casa colonial que lembrava a velha Boston. 5 quartos, painéis de nogueira, um solário que captava a luz da tarde de uma forma que fez até mesmo eu, calejado por anos no mercado imobiliário de luxo, parar para apreciar. Preciso organizar uma visitação exclusiva, disse a irmã de Sullivan, Margaret. Convites apenas para compradores qualificados e profissionais selecionados do setor. Ela assentiu, aliviada por ter alguém encarregado. James disse: Você é o máximo. Faça o que achar necessário. Passei as 2 semanas seguintes orquestrando cada detalhe. Não seria uma visitação comum, com biscoitos assando no forno e música clássica ao fundo. Seria um evento com buffet de um chefe de um dos restaurantes mais exclusivos de Boston, arranjos florais feitos pela florista que havia feito a festa de aniversário de Caroline Sullivan e iluminação projetada para destacar os detalhes arquitetônicos da casa. Liguei pessoalmente para cada convidado, enfatizando a exclusividade da visita. Quando Sullivan mencionou que a equipe executiva da Westfield poderia estar interessada em ver o imóvel como um potencial investimento corporativo, meu pulso acelerou. Eu estava esperando uma oportunidade de mostrar meu sucesso para Nathan, mas não queria forçar. Agora poderia acontecer organicamente. No dia da visitação pública, cheguei 4 horas mais cedo, supervisionando cada detalhe. Minha assistente organizou o buffet na sala de jantar enquanto eu caminhava por cada espaço, fazendo pequenos ajustes nas almofadas e nas obras de arte. Eu havia escolhido minha roupa com cuidado, um vestido azul marinho sob medida. Isso projetava profissionalismo sério com elegância suficiente para pertencer à clientela abastada que eu agora atendia. Precisamente às 17h30, os primeiros convidados começaram a chegar. Cumprimentei cada um pessoalmente, avaliando sutilmente seu potencial de compra e, ao mesmo tempo, direcionando-os para os recursos que mais atraíam seus interesses específicos. Às 18h15, a casa fervilhava com a energia da elite de Boston, explorando seus espaços, bebendo champanhe e se envolvendo no tipo de networking discreto que acompanha qualquer reunião de alto nível nesta cidade. Eu estava explicando a moldura original da coroa para um potencial comprador quando senti aquela mudança peculiar na atmosfera que acontece quando alguém do seu passado entra no seu presente. Não precisei me virar para saber que Nathan havia chegado. Meu corpo reconheceu sua presença antes que meus olhos a confirmassem. Respirando fundo, pedi licença para interromper a conversa e me virei com um sorriso profissional. Lá estavam eles. Nathan, em um terno caro que não conseguia esconder a leve barriguinha, e Allison ao lado dele, com o cabelo loiro cortado em um Chanel elegante, usando um vestido que se esforçava demais para se encaixar naquele ambiente. Nathan, Allison, cumprimentei-os com o mesmo tom que usava para todos os outros convidados. Bem-vindos à Rua Marlborough. A surpresa momentânea de Nathan deu lugar a outra coisa. Um olhar avaliador que passou do meu rosto para os meus sapatos, e vice-versa. Rose, respondeu ele, bancando o corretor de imóveis em uma casa de garotas famosas. Que inesperado. Allison deu um sorriso forçado. A casa é linda. Você escolheu os móveis sozinha? Você sempre teve um talento especial para decorar a casa dos outros. Senti um rubor subindo pela minha nuca, mas mantive a expressão neutra. Os móveis são dos proprietários, embora eu tenha prestado consultoria sobre o posicionamento para destacar os detalhes arquitetônicos. Por favor, sirvam-se de refrescos na sala de jantar. Quando comecei a me virar, Nathan segurou meu cotovelo. Sério, Rose, estou impressionado que você tenha conseguido um imóvel neste bairro. Deve ter sido por meio de um dos contatos da Vivian. A condescendência em sua voz era inconfundível. Ele estava insinuando que eu não conseguiria isso por mérito próprio. Na verdade, respondi calmamente, tirando meu braço de seu alcance. O vendedor foi indicado por um dos meus clientes. Construí uma rede de contatos e tanto nos últimos anos. Allison riu levemente. Que fofo como você encontrou essa pequena carreira. Nathan disse. Mas o mercado está esfriando. Deve estar ficando mais difícil ganhar comissão com a alta das taxas de juros. Antes que eu pudesse responder,
Notei James Sullivan entrando no saguão. Ele me viu e se aproximou, cumprimentando. Vários conhecidos, mas claramente indo direto para onde eu estava com Nathan e Allison. Rose, ele chamou calorosamente. Isso é ainda mais impressionante do que eu esperava. Margaret acabou de me mandar uma mensagem dizendo que já recebeu 2 consultas sobre ofertas antecipadas. A expressão de Nathan congelou ao reconhecer seu selo. Os olhos de Allison se arregalaram ligeiramente. James sorri, sentindo uma onda de satisfação pelo momento perfeito. Ming, que bom que você pôde vir. Você já conheceu Nathan Miller? Ele é um dos seus diretores na Westfield. Sullivan mudou de expressão, demonstrando apenas interesse educado. Miller, Departamento de Aquisições, correto? Sim, senhor, disse Nathan rapidamente, estendendo a mão com deferência renovada. É um prazer vê-la do lado de fora do escritório. Esta é minha esposa, Allison. Sr. Sullivan, disse Allison, efusivamente. Nos conhecemos na festa de fim de ano. Seu discurso sobre a visão da Westfield foi tão inspirador. Sullivan assentiu vagamente antes de se virar para mim. Rose, quando tiver um momento, gostaria de saber sua opinião sobre aquele imóvel que discutimos para o nosso novo escritório satélite. Caroline e eu ficamos tão impressionados com a forma como você conduziu a compra da nossa casa que convenci o conselho a consultá-lo também sobre nossas aquisições comerciais. Percebi a expressão atordoada de Nathan pelo canto do olho. Claro, James. Preparei algumas análises preliminares de mercado. Podemos discuti-las quando for conveniente para você. Excelente. O conselho se reúne na próxima terça-feira para discutir a reestruturação. Gostaria que você apresentasse suas conclusões diretamente a eles. Ele olhou para o relógio. Preciso circular, mas nos falamos amanhã. Enquanto Sullivan se afastava, voltei-me para Nathan e Allison, cujas expressões haviam se transformado completamente. Nathan parecia pálido, enquanto o sorriso de Allison se tornara fixo e incerto. Você está prestando consultoria para a Westfield? E perguntou Nathan, com a voz mais baixa agora, sem qualquer condescendência. Sorri com naturalidade. James valoriza meus insights de mercado. Você sabe como encontrar o imóvel certo pode ser importante para a imagem e as operações de uma empresa. Eu não sabia que você e James Sullivan se tratavam pelo primeiro nome, comentou Allison, com o tom repentinamente cauteloso. Ah, sim, respondi. Depois que os ajudei a encontrar um lar em Chestnut Hill, desenvolvemos um relacionamento profissional bastante próximo. Fiz uma pausa deliberada. Ele mencionou a reestruturação na Westfield. Espero que isso não afete seu departamento. Nathan, neste mercado, as empresas estão sempre buscando reduzir as redundâncias. O maxilar de Nathan se apertou. Sou um ator-chave em aquisições. Claro que é, disse eu, com simpatia. Mas James mencionou que está procurando pessoas que entendam tanto o potencial de desenvolvimento quanto as realidades do mercado. É uma perspectiva tão especializada. Deixei a implicação pairar no ar entre nós, que eu tinha influência sobre o homem que controlava o futuro profissional de Nathan, que as habilidades que ele havia descartado em mim agora eram valorizadas por seu superior, que a mulher que ele havia descartado estava agora em posição de impactar sua carreira. Se me der licença, disse eu, gentilmente. Preciso verificar meus outros convidados. Sinta-se à vontade para explorar a propriedade. A suíte master no 3º andar tem uma vista deslumbrante para o jardim. Inclinei-me ligeiramente. A menos que precise sair cedo, entendo perfeitamente se tiver outros compromissos esta noite. Ao me afastar, senti os olhares deles em minhas costas e, pela primeira vez desde o nosso divórcio, acreditei de verdade no poder da paciência, da preparação e do timing perfeito. O projeto que eu tinha tão cuidadosamente, a realidade que eu havia esboçado, estava agora totalmente construída. E Nathan finalmente a via, e a mim, claramente. A visitação pública na Marlborough Street terminou com 6 propostas em potencial e uma ilusão desfeita, a crença de Nathan de que eu havia me tornado insignificante depois do nosso divórcio. Mantive a compostura profissional durante toda a noite, mas, no momento em que fechei a porta do meu apartamento atrás de mim,
Tirei os saltos e ri alto. A expressão no rosto de Nathan quando Sullivan mencionou que a reestruturação tinha sido impagável valeu cada noite sem dormir, cada sacrifício, cada momento de dúvida durante minha ascensão do nada. Na manhã seguinte, meu telefone tocou enquanto eu revisava comparações para outro anúncio. Rose, é o Nathan. Meu coração disparou. Eu não esperava que ele me ligasse tão diretamente. Nathan, o que posso fazer por você? Sua voz não tinha nada da condescendência de ontem. Eu esperava que pudéssemos nos encontrar para um café e colocar o papo em dia. Colocar o papo em dia? Repeti, deixando o ceticismo tomar conta do meu tom. Olha, foi bom te ver ontem. Você obviamente se saiu bem. Pensei que talvez pudéssemos esclarecer as coisas. Fechei os olhos, reconhecendo a estratégia. Nathan sempre ligava para acalmar os ânimos quando precisava de alguma coisa. Claro, que tal o Café Victoria às 14 horas? O Café North End estava movimentado o suficiente para garantir que nossa conversa permanecesse privada em meio ao barulho do ambiente, mas não tão lotado a ponto de sermos apressados. Cheguei 15 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa de canto que me dava vista para a porta. Quando Nathan entrou, seu passo confiante não conseguiu disfarçar a tensão em seus ombros. Rose, disse ele, inclinando-se para um meio abraço desajeitado. Não retribuí. Você está ótima. Obrigada. Como está a Allison? Um lampejo de desconforto cruzou seu rosto. Ela está bem, ocupada com o trabalho. A conversa continuou enquanto pedíamos nossos cafés. Mas assim que o barista se afastou, Nathan se inclinou para a frente. Vou ser direto. Soube que você tem trabalhado em estreita colaboração com James Sullivan. Sim, fiquei surpreso ao saber do seu envolvimento com os planos de expansão da Westfield. Tomei um gole do meu expresso. James valoriza a perspectiva externa. Imóveis comerciais não são tão diferentes de residenciais. No fundo, ainda se trata de entender as necessidades e o potencial. Nathan assentiu com entusiasmo. Com certeza, era exatamente isso que eu queria discutir. Tenho desenvolvido uma nova estratégia de aquisição para imóveis de médio porte com enorme potencial de valorização. Sullivan ainda não entendeu completamente o conceito, mas alguém com a sua compreensão pode ver o seu valor. E lá estava. Nathan queria que eu o defendesse junto ao Sullivan. Parece interessante, respondi, neutra. Achei que talvez você pudesse mencionar isso ao Sullivan. Vindo de você, ele poderia ser mais receptivo. O sorriso de Nathan era o mesmo que ele usava ao tentar encantar os convidados de um jantar. Podemos ter tido nossas diferenças, mas nos tornamos parceiros quando entendemos os pontos fortes, um do outro. Eu o observei. Aquele homem que um dia fora o centro do meu mundo. Você quer dizer a maneira como você entendia meus pontos fortes? Quando você me disse que eu não tinha habilidades reais, ou quando disse que eu nunca chegaria a lugar nenhum sem você, o sorriso dele vacilou. Rose, isso foi dito com raiva em um momento difícil. Veja o que você conquistou. Claramente, eu estava errado. Sim, concordei baixinho. Você era o silêncio que se estendia entre nós. Eu podia ver o cálculo por trás dos seus olhos, quanta contrição demonstrar, quanta bajulação empregar. Tudo o que estou pedindo, ele finalmente disse, é que você não trabalhe ativamente contra mim. A reestruturação está deixando todos nervosos. Pensei em todas as maneiras de responder. Os comentários cortantes, a raiva justificada, a rejeição fria. Eu havia ensaiado esse momento em minha mente por anos, mas, sentada em frente a Nathan, senti algo inesperado, um vazio onde antes havia o desejo ardente de vingança. Preciso ir, eu disse, colocando o dinheiro na mesa para os nossos cafés. Boa sorte com sua estratégia, Nathan. Seu rosto endureceu. Então é isso? Você vai usar seu relacionamento com Sullivan contra mim? Depois de tudo o que compartilhamos? Levantei-me, pegando minha bolsa. Ainda não decidi o que vou fazer, mas não lhe devo nada. 2 dias depois, James Sullivan me convidou para almoçar em seu clube. A sala de jantar com painéis de madeira fervilhava com as conversas tranquilas da elite empresarial de Boston. O conselho ficou impressionado com sua análise de mercado, disse Sullivan, cortando seu bife.
Vamos prosseguir com a localização de Seaport com base em sua recomendação. Fico feliz em ouvir isso. A área tem um enorme potencial de crescimento. Sullivan assentiu, o que me leva a um assunto mais delicado. Não pude deixar de notar a tensão entre você e Nathan Miller na visitação pública. Minhas mãos pararam no meu copo d'água. Temos uma história. Eu deduzi isso. Sullivan me estudou pensativamente. Não me intrometo na vida pessoal dos meus funcionários, mas devo mencionar que tem havido preocupações sobre o julgamento de Miller recentemente. Várias aquisições que ele defendeu tiveram desempenho inferior, e as análises de seu departamento têm se distanciado cada vez mais da realidade do mercado. Minha boca ficou seca. Entendo. A reestruturação oferece uma oportunidade para fazer mudanças. A posição de Miller está sendo reavaliada. Sullivan recostou-se. Valorizo sua percepção, Rose. Você demonstrou uma compreensão excepcional do que cria valor genuíno em imóveis. Se você tiver alguma perspectiva sobre as capacidades profissionais de Miller, eu consideraria. Era aquele o momento. O momento para o qual eu havia me posicionado. Uma palavra minha poderia desequilibrar a balança contra Nathan. O poder era inebriante, mas estranhamente vazio. James, eu disse cuidadosamente. Eu não poderia, em sã consciência, comentar sobre as habilidades profissionais de Nathan. Nossa história pessoal influenciaria qualquer avaliação que eu pudesse fazer. A expressão de Sullivan revelou respeito pela minha resposta. Justo. Agradeço sua integridade. Naquela noite, sentei-me na minha varanda observando as luzes da cidade, repassando os eventos do dia em minha mente. Eu tinha exatamente o que queria. O poder de machucar Nathan do jeito que ele me machucou, e me afastei disso. Não para protegê-lo, mas para proteger algo em mim, que eu valorizava mais do que vingança. Meu telefone soou com uma mensagem de Sullivan. Decisão tomada sobre a reestruturação. Miller permanece, mas é transferido para o desenvolvimento regional. Agradecemos sua discrição. Ainda está de partida para o baile beneficente no mês que vem? Sorri, um peso que eu não sabia que carregava. Nathan manteria o emprego, mas perderia seu prestígio e autonomia, consequência de suas próprias ações, não da minha intervenção. 3. Semanas depois, fechei o negócio da casa na rua Marlborough por os 1,2 milhão era acima do preço pedido, minha maior comissão até então. Ao assinar a papelada final, percebi que o verdadeiro custo do fechamento não era medido em dólares ou vingança. Era medido na pessoa que eu havia me tornado através da perda e da reconstrução. Alguém mais forte, mais capaz e, em última análise, mais em paz do que a mulher que um dia se definiu através dos olhos de outra pessoa. Eu havia me proposto a provar que Nathan estava errado sobre mim, mas em algum momento provei algo mais importante para mim mesma, que meu valor nunca dependera da avaliação dele. Essa percepção, mais do que qualquer vingança, foi a verdadeira vitória. No fim de semana seguinte, conversei com um corretor imobiliário sobre um charmoso brownstone em Back Bay. Não tão grandiosa quanto minha antiga casa em Beacon Hill, mas singularmente minha. Enquanto caminhava pelos cômodos iluminados, pelo sol, não senti fantasmas do passado, apenas possibilidades para o futuro. Eu aceito, disse ao corretor, sentindo a decisão acertada se firmar em meus ossos. Este foi o verdadeiro custo do fechamento. Abrir mão do passado para investir totalmente no meu próprio futuro. A vingança que me impulsionou cumpriu seu propósito, me impulsionando a reconstruir quando eu poderia ter desmoronado. Mas era hora de reconhecer que a melhor vingança não era fazer Nathan enxergar meu valor, era finalmente vê-lo claramente por mim mesma. Se a jornada de Rose para transformar desilusão amorosa em triunfo ressoou com você, inscreva-se para mais histórias de doce vingança e vitória pessoal. Deixe um comentário sobre sua própria história de superação. Estamos todos juntos nessa.